A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículos 8 e 9, que diz: O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós vamos ver Paulo aqui nesse capítulo 3. Ele vai estar falando sobre a divisão na igreja de Corinto. Ele vai falar sobre que o espírito mundano ele causa dissensões na igreja. E Paulo ele começa essa carta, esse capítulo 3, exortando os irmãos, dizendo: Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como criança em Cristo. Paulo ele está dizendo aqui que Paulo falava com eles, mas tinha que falar, como eles ainda, meninos, como crianças ainda, não estavam entendendo, estavam vivendo, como se fossem crianças em Cristo. Pessoas que estão dando os primeiros passos, aqueles que ainda não estão sendo discipulados, ensinados. E Paulo ele vai dizer para eles que eles não pôde falar ele como espirituais, mas como carnais, porque eles estavam lidando, como anteriormente nós falamos nos outros capítulos, eles estavam com o espírito, não era o espírito de Deus, mas eles estavam ali andando segundo o curso do mundo, estavam sendo direcionados pelas coisas do mundo, pelos costumes do mundo. E o versículo de número 2, Paulo fala: dê a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo, tampouco agora estão. Da forma que eles estavam se conduzindo, de uma forma carnais, da forma carnal. O alimento que Paulo dava, vamos colocar espiritual, ele não podia aprofundar ainda mais e mais, porque eles estavam ainda, como criança que come, tem que tomar ainda leite, não pode comer nada sólido. E Paulo ele diz no versículo 3, porque ainda são carnais, pois visto que há inveja e desavença entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critério humano? Paulo ele está dizendo que eles estão numa situação onde, no meio deles, no meio da igreja de Corinto, estava havendo ali invejas, irmãos invejando um outro, estava havendo entre eles desavenças, desentendimento, eles não estavam lidando, mas o que estava ali no meio dele, tanta inveja, discórdia, e eles não estavam sendo espirituais, mas estavam sendo carnais, estavam vivendo segundo os padrões puramente humanos, daquilo que o mundo, daqueles que os não cristãos, aqueles que não conheceram o Senhor, estavam vivendo. O padrão dele não era o padrão de Cristo Jesus, mas um padrão, mundano, um padrão que não agradava ao Senhor e demonstrava que eles ainda estavam como meninos ainda, como crianças ainda, e não desenvolvendo, ali crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. No versículo de número 5, Paulo explica por que eles estavam vivendo no critério humano, dizendo: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. Então, Paulo está dizendo aqui que entre eles estava havendo uns dizendo que era de Apolo, outros dizendo que era de Paulo, outros de Cefas, outros de Cristo. Se todos estivessem dizendo que era de Cristo,
né, podemos dizer que ali seria espiritualmente, né, seria o correto, seria, né, iria demonstrar unidade, mas não, eles estavam tendo preferencialismo por Apolo, por Paulo, por Cefa, e Paulo ele não deixa ele ser, né, aquele que vai realmente receber essa glória, né? Porque Paulo entendia que todos são de Cristo. Ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. É de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. Entenda que se não for Deus que dá o crescimento na sua obra, se não fosse o Espírito Santo de Deus revelando a sua palavra, falando conosco, tenha certeza de uma coisa, que a obra não avançaria, mas é Deus que dá o crescimento. Então a honra e a glória é dada ao Senhor, é Ele que deve ser exaltado, porque se Ele não enviar a chuva, se Ele não enviar, né, dar o crescimento, né, o que adiantaria, o que seria de nós? Né? No versículo 8 ele diz: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um seria recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Né? Paulo está dizendo ali que não tem, né, preferencialismo e nem quem vai receber mais, quem vai receber menos, porque tanto o que planta, tanto aquele que rega, eles estão num só propósito, tem um só propósito. Né? Um vai plantar, outro regou, e o crescimento vai vir dado por Deus. Né? Então, e a recompensa ela vai vir, né, de acordo com o que cada um está fazendo, né, com o que cada um está fazendo no seu trabalho. Nós podemos entender isso dentro do meio cristão, né, e da igreja, de que o que planta, o que plantou uma igreja, o que deu os primeiros passos, né, e tanto aquele que está regando, de que vai dar continuidade, né, que vai avançar, eles só têm um único propósito, e o propósito, né, é alcançar vidas, é alcançar almas para o reino do Senhor Jesus. É tocar corações, é tocar vidas, né? É que aquilo que seja algo que vai trazer vidas, que vai te salvar, que vai libertar pessoas, que vai tirar a família das mãos de Satanás. E Paulo ele diz: e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Né? No versículo 9 ele diz: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Né? Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Então, ele diz ainda, continuando no versículo 10, contudo, veja cada um como constrói. Né? Paulo está dizendo, ó, conforme a graça de Deus, né, foi pela graça, foi pelo favor de Deus imerecido, né, que foi concedido a cada um de nós, né? E eu colocou Paulo, ele diz como um sábio construtor, né? Isso Deus, e Paulo vai se colocar como aquele que lançou o alicerce, que começou ali na estruturando, começou fazendo o fundamento, né? E outro está construindo sobre ele. E quem estava construindo sobre ele era Paulo e os demais. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é o fundamento, ele é o alicerce, não tem como mudar. Né? No versículo 12 ele diz: se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz. Ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Então, o que nós estamos fazendo será provado, provado pelo Senhor, provado pelo fogo que cada um está fazendo. Não precisa ser competitivo, não precisa estar competindo um com os outros, né? Não precisa estar, né, querendo fazer um mais bonito do que o outro. Todos precisam estar no mesmo propósito. O trabalho precisa ser feito no propósito, né? E o propósito é realmente avançar, pregando o evangelho, falando do Senhor Jesus, e não em dissensões, em brigas, né? Porque ele diz que já está posto o alicerce é Jesus Cristo, né? E vamos construir sobre esse alicerce. E uns vão construir de ouro, de prata, de pedra, de madeira, de feno, palha, né?
E essa obra será mostrada e trará luz. Daí será revelada pelo fogo. Né? E se o fogo ele vai provar a qualidade da obra de cada um. Né? Se alguém construiu, permanecer, este receberá uma recompensa, um galardão. Se a obra que alguém construiu for consumida, este sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que a escapa através do fogo. Então, Paulo ele ainda diz no versículo de número 16: vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Não se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Como está escrito, apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Então, Paulo ele fala para que nós venhamos ter cuidado e não se enganar, e não se moldar e não ser sábio segundo os padrões desta era. Muitas das vezes, até mesmo na igreja do Senhor Jesus, muitas das vezes na nossa vida cristã, tentando levar na sabedoria do mundo. Nós precisamos discernir, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Porque se nós deixarmos levar pela sabedoria deste mundo, a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Então, que nós possamos ser sábios e lançar fora tudo que venha tentar entrar na nossa vida, venha tentar entrar na igreja de Cristo, que é esse espírito mundano que causa divisões na igreja. Sobre essa divisão, Paulo ele nos orienta aqui. Todos nós somos de Cristo e Cristo de Deus. É Ele que dá o crescimento. Que nós possamos seguir no mesmo propósito. Porque o que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Então importa que nós venhamos trabalhar para o Senhor, se dedicando a cada dia nessa obra. Que você também possa compreender a importância de estar sendo a cada dia alimentado pela palavra de Deus, para que você possa fugir dessa aparência, fugir desses padrões do mundo. É Deus que dá o crescimento. Um pode plantar, outro pode regar, mas quem dá o crescimento é Deus. E sem Deus, na nossa vida, nada vai à frente, nada não vai ser possível nós chegarmos ao objetivo principal, que é proclamar o Senhor, porque todos nós fomos chamados para fazer a obra, seja Apolo, um homem eloquente, seja Paulo, um servo sofredor, seja Cefas, seja Pedro, mas todos nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor. Essa obra será provada pelo fogo, e se ela não sofrer nenhum detrimento, essa qualidade dessa obra será, aquele que fez será recompensado, será galardoado pelo Senhor. Então, que você possa permanecer, porque a recompensa vem para aquele que permanece na presença do Senhor. Então, que nesse dia, o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração. Você fique com essa palavra.